Amazónia. Os primeiros colonos portugueses que aqui chegam no século XVII deparam-se com um cenário diferente, desigual, provocador e assustador. O cenário do mundo tropical. – 1637, ano de Cristo. Um português acompanhado por mais de 1000 índios inicia a subida do rio Amazonas numa expedição que demora 2 anos. Pedro Teixeira, que os índios apelidavam de Curiuá-Catu, homem branco, bom e amigo. Eu me lembro que quando era menino e estudava no interior, na cidade em que eu nasci, em Ambaetetuba, quando se falava do grande descobridor, do grande navegador do rio Amazonas, se falava no Pedro Teixeira, não se tinha nos livros nenhuma fotografia, nenhum desenho, nenhuma imagem. Tinha-se a sua história. Uma das características da cultura amazônica é a presença do imaginário nas relações sociais e na compreensão da realidade. Então é natural que o Pedro Teixeira ficasse também incorporando por essa maneira de sentir a realidade muito nossa, que é por via do imaginário. Este é o mundo da floresta e do rio da Amazônia. Da Amazônia que a presença portuguesa tomou um primeiro contato no século XVII. Esta mesma Amazônia que foi o cenário da grande viagem de Pedro Teixeira, da epopeia e da odisseia de Pedro Teixeira, por um mundo de desconhecimento e por um mundo de encantamento. A admiração que houve por Pedro Teixeira é a admiração de um grande chefe que, com mão de ferro, conduz uma jornada. Pedro Teixeira nasce em 1570 em São Pedro de Cantanhede, distrito de Coimbra, Portugal. Era de ascendência nobre, cavaleiro da Ordem de Cristo e moço fidalgo da Casa Real. Vai para o Brasil em 1607, onde se notabiliza por grandes feitos militares na luta contra franceses, holandeses, ingleses e espanhóis que dominavam aquela região. A 12 de janeiro de 1616, Pedro Teixeira, sob o comando de Caldeira Castelo Branco, funda o Forte do Presépio, dando origem à cidade de Santa Maria de Belém. Graças às negociações impostas por Dom João II, o meridiano do Tratado de Tordesilhas tinha sido deslocado 370 léguas para o ocidente da linha original de 1494. A linha de Tordesilhas fazia a divisão do mundo achado ou por achar entre Portugal e Espanha, o que provocou uma enorme concorrência, principalmente da França e depois da Holanda e da Inglaterra. Então havia uma linha que supostamente passaria no mapa do Brasil sobre a cidade de Belém, do Pará, e a cidade de Laguna, no sul do Brasil, em Santa Catarina. Toda a terra para o litoral seria portuguesa e o interior do continente seria espanhol. A presença espanhola no Alto Amazonas passara despercebida até 1637. Mas nesse ano, nas margens do rio Napo, no Peru, dá-se uma revolta dos índios Los Encabelados, assim chamavam os espanhóis aos nativos daquela região. E o curso da história muda. Para escapar ao massacre, uma pequena embarcação de 6 militares e 2 padres franciscanos espanhóis é obrigada a tomar uma medida arriscada. A única alternativa à fúria dos encabelados é igualmente assustadora: descer o desconhecido rio Amazonas e deixar-se levar pela corrente prodigiosa. A sua fuga para salvar as próprias vidas acabaria por ser a causa da expedição de Pedro Teixeira.
como que por milagre, acabam por chegar a Belém, vivos, apesar de exaustos e famintos, e dando graças a Deus por terem sobrevivido quer à revolta dos índios, quer à fúria do rio. O relato dos refugiados chega até aos ouvidos do governador do Maranhão. Preocupado com a presença de espanhóis no Alto Amazonas, o governador ordena que os 2 padres franciscanos sejam trazidos à sua presença. André de Toledo e Domingos Brieda são imediatamente embarcados e levados para o Maranhão, onde são recebidos pelo governador. Jácome Raimundo de Noronha tinha sido nomeado governador do Maranhão a 9 de outubro de 1636. Movido pelas informações dos 2 padres franciscanos e receoso de um possível domínio espanhol do Amazonas a partir do Peru, decide organizar uma expedição sem precedentes. Uma expedição para subir o rio Amazonas até Quito, no Peru. Esta medida arrojada, tomada logo em meados de 1637, ocorre no ambiente político em que se preparava na metrópole a Revolução de 1640. Jácome Raimundo estava por isso consciente dos riscos que assumia ao decidir organizar esta perigosa viagem. A viagem que é a resposta àquela feita pelos missionários Brieda e Toledo. A viagem que seria, portanto, não a da aventura isolada, não da aventura singular, como a dos franciscanos, mas a viagem que implicava o investimento de Estado, um investimento de política, uma estratégia de geopolítica. No entanto, o Senado da Câmara de Belém opôs-se fortemente à expedição. Considerava que esta aventura era despropositada e iria enfraquecer as já reduzidas forças que defendiam a população. Mas Jácome Raimundo foi inflexível e os preparativos da expedição prosseguiram. O homem escolhido para liderar esta expedição é Pedro Teixeira. Eu posso imaginar, por exemplo, o que passou na cabeça de Pedro Teixeira, um homem valoroso, um homem destemido, um homem audaz, quando o governador do estado do Maranhão, Grão-Pará, confia a ele a viagem ao Peru. É este século XVII, portanto, do primeiro contacto, do primeiro estranhamento, do primeiro encantamento, do primeiro momento, em outras palavras, que vai colocar o colono português, o conquistador português, o soldado português, o padre missionário português, diante de um mundo que dele exigia uma compreensão e uma racionalidade para a qual nem sempre ele estava preparado. Um século antes, o espanhol Francisco de Orellana descera parte deste rio a que chamavam o Mar Doce. Agora cabia a Pedro Teixeira liderar aquela que seria a primeira expedição de subida e descida deste perigoso rio em todo o seu curso. Pedro Teixeira nomeou para seus auxiliares superiores o coronel Bento Rodrigues de Oliveira, que conhecia os costumes dos índios e falava tupi. O capitão Bento da Costa, que seria o piloto-mor desta jornada, e o capitão Pedro da Costa Favela, cartógrafo, ficaria encarregue de dar um rosto ao mundo diferente e assustador que era o rio Amazonas. Mas se nós falarmos de um rio que comporta milhares
de quilômetros de extensão, de um rio que em determinados trechos de uma margem não podemos ver a outra, ou de uma floresta que cabe a Europa no seu interior, ou de uma ilha que cabe um país como a Bélgica e a Holanda também no seu interior. Um rio que é ao mesmo tempo o lugar em que os mitos, os encantados habitam e nele navegam. A 28 de outubro de 1637, inicia-se a épica subida do rio Amazonas. A grande expedição de Pedro Teixeira parte de Cametá, povoação do rio Tocantins, 160 km a montante de Belém. A corrente é contrária e as embarcações, à falta de vento, avançam a remos. Cada braçada demora uma eternidade. Os padres André de Toledo e Domingos Brieda regressam ao rio, agora como guias. 1.200 índios guerreiros abandonam as suas aldeias, levam consigo as suas mulheres, as suas crianças e acompanham Pedro Teixeira numa expedição que levaria 2 anos por um rio traiçoeiro e encantado. Esta jornada daria ao Brasil a sua maior extensão e a Portugal uma das maiores epopeias da sua história. Amazonas, o maior rio do mundo, tem um comprimento de 6.570 km. O rio Tejo, que é o maior da Península Ibérica, tem 850 km. Com 6,5 milhões de hectares, o Amazonas é maior que toda a Europa Ocidental, cobrindo mais de metade do território brasileiro. Aqui a deslocação é difícil e perigosa, ameaçada a cada passo pela fauna, pelas doenças transmitidas pelos insetos, pelo calor e umidade sufocantes, pelas súbitas tempestades de extrema violência. Ainda hoje o Amazonas encerra as últimas áreas terrestres inexploradas do planeta. No século XVII, o século de Pedro Teixeira, este rio fabuloso e imenso era o Mar Doce, o novo mundo a explorar, a descobrir e a documentar. Se nós percorrermos a literatura de viagens no século XVII, relativamente à forma como a região amazônica se encastela nas mentalidades europeias, há como que um denominador comum. E este denominador comum é representado pelo encantamento, pelo êxtase, pelo deslumbramento, pelo medo diante de um mundo que parecia não possuir lógica, ordem, leis e princípios. Nós somos uma pátria de águas, nós somos uma região em que as águas predominam como significado, instigação ao devaneio e como sugestão para as figurações imaginárias. Por isso, os nossos rios, eles não são apenas formados de águas e margens. Os nossos rios são formados de margens, de água e de encantarias, que são localidades situadas no fundo do rio, onde moram os encantados, onde moram os deuses e os mitos. Então, essas encantarias fazem parte do que eu chamo a paisagem ideal do rio, criada pelo imaginário do caboclo amazônico. É muito comum nos relatos que você vai encontrar nesta Amazônia profunda uma mistura de fatos reais com fatos míticos, com uma naturalidade de coisas acontecidas no dia a dia. A gente temos patuá atrativo, que serve para dinheiro, para jogo, para mal olhado, tá?
serve para venda. Cada um amuletozinho que a gente tem serve para coisas diferentes. Nós tem para amor, tem para jogo, tem para dinheiro, tem chama para mulher, vocês homens, né? Tem para mulher chamar homem também. Chega de chaminho, chora nos meus pés. Isso aqui são perfumes assim, atrativos, a pessoa que tem problema no amor, tem dificuldade, que não arruma nada, essas coisas, né? Isso aqui ajuda muito, tanto esse como esse aqui. Você usa como perfume, ou pode misturar no perfume para usar e passar no pulso, atrás da orelha e assim, isso assim. Pode olhar que tu vai ver o que é de mulher atrás de ti. A cultura amazônica, ela tem como dominante a poética do imaginário. Então essa poética do imaginário envolve as narrativas orais. E as narrativas orais têm como conteúdo relatos que podem interligar tanto o real quanto o imaginário, tanto a história como a mitologia. Real e imaginário, entrelaçados, indissociáveis. Separar um do outro é descaracterizar completamente a representação da cultura amazónica. Neste lugar acredita-se que os botos, o golfinho do Amazonas, transformam-se em homens e vêm à terra para engravidar mulheres desprevenidas. A história que eu acho de boto mais interessante é porque muitas vezes ele sai em terra, né? Ele sai em forma de homem. Isso aí eu já vi. Porque tem muitos botos que eles até judiam de mulheres. Tem acontecido muito problema disso. Nem tanto aqui como no lugar que eu morava, que eu sou filho do Aritapera, né? Um lugar mais distante daqui. Mas tem acontecido muito disso. Deles até fazerem as mulheres ficarem gestantes, né? Inclusive eu conheço uma aqui do Tapajós que geralmente sai um menino branco, de mais branco que ele não enxerga assim de dia, só à noite, né? Então, geralmente o pessoal diz que ele só pode ser filho de um bicho desse. Ele anda tudo de branco. Só que a gente anda no nosso normal, né? Ele anda feio, ele anda tudo se remexendo, feio mesmo. Eu digo porque eu vi numa praia, assim, próximo daqui, estava eu e mais 5 amigos, estavam deitados embaixo de uma lona, né? Aí eu avistei a praia limpa, eu avistei aquele homem. Veio no nosso rumo, porque se você deixar ele chegar perto, ele adormece e você não se mexe mais não. Aí antes dele chegar eu chamei os companheiros, só que eles se assustaram embaixo da lona. Aí eu disse assim, é o boto. Aí nós saímos, correndo atrás, para pegar, era uma distância como da beira daquele mato. Quando chegou perto da beira da praia, ele caiu na água e sumiu. Mas tem acontecido muitas coisas que eu já tenho uma idadezinha meio de bom tamanho, já conheço um bocado da vida, já tenho visto muitas coisas do boto. Não é todos, mas tem o boto que ele é muito judio. Então eu penso, assim como a realidade aparece ela integrando o real e o imaginário, o rio é o rio de água, mas no fundo dele você tem as encantarias, habitação dos mitos e deuses. A narrativa que expressa e que transcorre por essa realidade também incorpora o real e o imaginário como uma coisa verdadeira. São duas coisas que nós não podemos separar ao entender a Amazônia. Não é, pois, de espantar que essas figuras míticas do rio surjam nos relatos da viagem de Pedro Teixeira. Figuras como a Iara, a sereia do Amazonas, uma mulher belíssima que vem à superfície para tentar seduzir os navegadores e convencê-los a juntarem-se a ela nas profundezas do rio.
são entidades que, no meu entender, poetizam a imagem real do rio e transformam esse rio num rio fabuloso, fazendo com que histórias reais convivam com essas histórias imaginárias, mas convivam dentro de uma forma tão integrada, tão espontânea, que passam a fazer parte delas. Francisco de Orellana descera o Amazonas em busca do Eldorado, procurando dia após dia avistar no horizonte as torres e as armaduras de ouro dessa terra fantástica. Por seu lado, os índios Tupinambá acreditavam que, subindo o rio Amazonas, encontrariam uma terra mágica. Saindo de Altamira pelo rio Xingu, vamos dar ao rio Iriri, nas margens do qual vivem os índios Arara. Contactados há apenas 20 anos, mantêm comportamentos e crenças semelhantes às dos indígenas que acompanharam Pedro Teixeira na sua jornada. O nome Arara é uma terminologia aportuguesada a partir do tupi. Eles chamam-se a si próprios de Ugorongmo, que significa tu e eu. Os índios Arara, antes do contacto, eram considerados um grupo bélico, e isso no imaginário não indígena deixou a tribo numa categoria de ferozes e agressivos. Mas na verdade o seu relacionamento diário é de extrema delicadeza, simpatia e bondade. Contam que há muito tempo atrás viviam no céu. O céu era seguro por 4 estacas, chamadas Aramã, mas um dia as estacas partiram-se e os Arara caíram na terra junto com as estrelas e a lua. Foi um pequeno pássaro chamado Cuí que devolveu os astros ao seu lugar de origem, mas os Arara ficaram. Na sua morada anterior, os Arara não precisavam de trabalhar e a morte não existia. No século XVII, o século de Pedro Teixeira, os índios Tupinambá também acreditavam nesse paraíso. A oeste, onde o sol se punha, julgavam existir a terra sem males, onde não havia morte, onde não era preciso trabalhar, onde se era jovem para sempre. Quando tiveram o primeiro contacto com o colono português, também os Tupinambá se depararam com algo de diferente e assustador. A figura daquele conquistador vindo de longe, saído do mar, tinha uma aura de misticismo à sua volta. Criou-se entre portugueses e índios um sentimento de profundo respeito e temor. Tinham um objetivo comum: subir o rio. Os portugueses buscavam a criação de um império que desse um avanço na história e que revolucionasse a geografia. Os índios acreditavam que no fim da subida esperava-os um paraíso livre de doenças e de trabalho, onde viveriam para sempre com as suas mulheres e as suas crianças. 1.200 remadores com as suas famílias decidem assim juntar-se ao Curiuacatu na subida do encantado rio Amazonas em busca da terra sem males. Pois bem, tudo isso nos leva a crer que havia realmente um movimento humano, uma geografia humana poderosa em busca desse paraíso mágico.
Mas quanto mais a expedição avançava, mais longe essa terra encantada parecia estar. A busca dos índios por uma vida eterna e melhor parecia nunca mais chegar ao fim. À medida que a fome e o cansaço se tornavam insuportáveis, os ânimos dos Tupinambá começaram a esmorecer. Pedro Teixeira liderava agora uma expedição de índios descontentes e à beira do esgotamento. Esses índios nunca iriam conhecer a eterna juventude. Em vez da terra sem males, os Tupinambá encontrariam a escravatura nas minas de prata dos conquistadores espanhóis no Peru. Os poucos que voltaram vieram desiludidos e desinteressados. Essa viagem do Pedro Teixeira, ela foi importante para nós no sentido de expandir o território português, mas não apenas expandi-lo numa forma geográfica. Eu acho que essa expansão do território português, que é simbolizado pela viagem do Pedro Teixeira, foi também uma consagração de uma relação cultural entre a Amazônia e Portugal, que tem em Belém a sua imagem mais sublimada, que tem em Belém a sua imagem mais forte. Em 1616, Pedro Teixeira esteve presente na fundação de Belém do Pará, a Amazónia Lusitana. Uma cidade que, depois da heroica expedição, acabaria por tornar-se a imagem tropical da memória e da saudade de Lisboa, em plena Amazónia. No século XIX, existiam duas propostas de urbanização. Uma era a de urbanizar os canais e os igarapés e fazer de Belém a Amsterdão dos trópicos. A outra apostava no aterramento de canais e pela configuração da cidade numa estrutura urbana que reproduzisse imagens de Lisboa. A classe dominante política e de comércio era de portugueses ou descendentes e por isso Belém acabou por tornar-se uma espécie de Lisboa dos trópicos. Hoje, uma metrópole com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Belém mantém esse retrato. Encerra ainda no seu cotidiano a indissociável relação entre a realidade e o imaginário que caracterizam a cultura popular brasileira, em que o catolicismo ibérico está fortemente ligado com os cultos populares do Brasil, como o candomblé. A arquitetura manuelina aparece misturada com o barroco indígena, pela liberdade que os operários gozavam na construção de algumas igrejas. Esta grande influência lusitana em Belém adveio da presença que Portugal passou a ter na Amazónia depois da expedição de Pedro Teixeira. Sem esse difícil, penoso e heroico esforço deste colono português e da sua tripulação, é possível que essa marca não tivesse sido tão forte. Com a separação das duas coroas, Portugal só pôde contrapor as suas pretensões territoriais às de Espanha por causa do auto de posse protagonizado por Pedro Teixeira no regresso da expedição. O colono português fez erguer um padrão assinalando a fundação do povoado de Franciscana, dizendo que tomava conta da terra em nome de Filipe, mas pela coroa de Portugal. O tempo e a selva tropical são impiedosos com construções de madeira. Por isso, deste padrão,
não resta absolutamente nada, nem mesmo a certeza da sua localização. Pedro Teixeira é nomeado governador do Pará em 28 de fevereiro de 1640, o ano da Restauração. Doente, entrega o cargo 3 meses depois. Morre em 1641. Os seus ossos perderam-se quando a igreja onde fora sepultado, em Belém, foi deslocada para o local onde se encontra atualmente. Pedro Teixeira é hoje mais uma entidade sobrenatural navegando pelo rio no imaginário do nosso caboclo amazónico. O seu heroísmo confunde-se com a presença das outras entidades fantásticas que habitam o Amazonas. A expedição de Pedro Teixeira, concluída nas vésperas da restauração portuguesa com Dom João IV, teve um caráter premonitório, já que Filipe IV autoriza Pedro Teixeira a tomar posse das terras em nome da coroa de Portugal. Uma coroa que não existia, no sentido estritamente político, na medida em que ainda se vivia a União Ibérica. Mas a razão mais forte para esta expedição foi a busca de uma resposta pelo colono, pelo conquistador, pelo missionário, pelo religioso, à pergunta: que mundo é este? É importante que percebamos que este espaço aqui da Amazônia Lusitana, o Estado precedeu a sociedade. Então esta figura importante da criação do Estado é o grande contributo português, quando veio dar um direcionamento histórico para uma região que era formada de muitas nações, nações que brigavam entre si. E a partir do fato histórico e da opção dos tupinambás pelas armas portuguesas e da opção dos nhangaíbas pela soberania de Portugal, se planta um grande país que hoje chamamos Brasil. De modo que eu penso, portanto, que haja esta relação histórica de uma cultura atual, cuja origem está nesta viagem desbravadora, mítica e histórica, maravilhosa e real, representada pelo Pedro Teixeira. Então, certamente, Pedro Teixeira, quando partiu em 1637, saindo de Belém para a sua grande jornada em direção ao Peru, saiu daqui tendo diante de si um patrimônio simbólico e um patrimônio mitológico do que representava a floresta e o rio, um mundo, portanto, desconhecido e que precisava ser desvendado. E ao retornar a Belém, ele retorna como o viajante que produziu um conhecimento sobre a região. Pedro Teixeira, que sai de Belém em 37, é o Pedro Teixeira que está viajando na imaginação. O Pedro Teixeira que volta em 39 a Belém é o Pedro Teixeira que navega na realidade.
Música